Eduardo Bolsonaro pode ter o nome sujo e entrar pro SPC Serasa. Tá achando que é só você que deve, né? E além disso, ele pode ter o seu mandato cassado pela Câmara dos Deputados se ele não voltar pro Brasil. Aqui é a Fala Gabi e bora pro vídeo. Então aqui no G1 está dizendo: Câmara tenta cobrar Eduardo Bolsonaro por faltas e pode incluir deputado em cadastro de devedores. Meu querido, vai entrar no SPC Serasa. Mas quanto será que ele está devendo? A Câmara dos Deputados emitiu uma cobrança de 13,9 mil contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Por que estão cobrando? Por que a Câmara está tentando cobrar o Eduardo Bolsonaro? É muito simples. Por faltas injustificadas no mês de março. Gente, isso é só por faltas injustificadas no mês de março. Lembrando que faz um bom tempo que o Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil. O que aconteceu? Com toda essa perseguição que estavam fazendo com Jair Bolsonaro, colocaram tornozeleira eletrônica nele para ele ficar em casa e não podia sair. O Eduardo Bolsonaro pensou: tá estranho isso daqui, hein? Se eu não fugir, daqui a pouco eu vou estar na mesma situação do meu pai. Então ele foi para os Estados Unidos. Só que tudo bem, não tem problema. Vários deputados vão para outro lugar. Tem gente que vai para Portugal, tem gente que vai para os Estados Unidos também. Só que o que ele fez? Ele começou, isso diz Lula, né? Começou a encher a cabeça lá do Donald Trump. Olha só, estão perseguindo meu pai, está tendo uma ditadura lá no Brasil, estão perseguindo meu pai não está podendo fazer nada, não tem liberdade de expressão no Brasil e por isso estão querendo condenar o meu pai e eu vim para cá. Sabe o que você pode fazer, Donald Trump? Taxar o Brasil. Bora lá, taxa o Brasil. Então, Donald Trump começou a taxar o Brasil. Toda essa história é o que o Lula diz. Segundo Lula, o Brasil está sendo taxado porque o Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria. Mas por que a Câmara dos Deputados não está conseguindo debitar esse dinheiro da conta do Eduardo Bolsonaro? Isso é muito simples. Alexandre de Moraes, olha só o que o Alexandre de Moraes fez. O Alexandre de Moraes, ele pegou as contas do Eduardo Bolsonaro e bloqueou, ou seja, bloqueou as contas do Eduardo Bolsonaro e bloqueou as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, quando a Câmara foi tentar debitar esse valor, não conseguiu, porque a conta estava zerada, não tinha nada, não tinha como tirar dinheiro, de lá. Então, por não conseguir tirar esse dinheiro, muito provavelmente ele vai entrar na lista dos devedores lá na Câmara. O que você acha? Você acha que é perseguição ao Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes bloquear as contas? Por que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas do Eduardo Bolsonaro e da esposa do Eduardo Bolsonaro? O que isso tem a ver com Jair Bolsonaro? O que isso tem a ver com as investigações que eles estavam fazendo com o pai do Eduardo Bolsonaro? Por quê? Por que bloquear as contas? E nisso, o Eduardo Bolsonaro ele tentou fazer uma manobra. Qual seria essa manobra? Ele ia entrar como líder da minoria lá do partido dele. E se ele entrasse como líder, ele em 2026 poderia se candidatar à presidência da República. Olha só, imagina o Eduardo Bolsonaro sendo candidato a presidente da República para competir com Lula. Mas o que aconteceu? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele negou a indicação do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, então esse plano de assumir a liderança da minoria para 2026, ele ser um dos candidatos para tentar derrubar Lula, foi frustrada, o que deixou muita galera da direita irritada. Tipo, como assim? Cara, você quer dividir a direita? Por quê? Porque se ele entrasse como candidato à presidência, a direita ia ficar dividida. Por exemplo, hoje, a esquerda. A esquerda ela é unida. Ela é Lula e acabou. Não tem uma outra opção. É Lula.
Quando não era Lula, não tinha outra opção. Era o Haddad. Quando não era o Haddad, era a Dilma. Então, a esquerda ela era unida. E quando veio o Jair Bolsonaro, a direita também ficou unida. Com a candidatura do Eduardo Bolsonaro, isso ficaria dividido. Alguns iam para o Tarcísio de Freitas, que ele tinha dito que não queria se candidatar, que queria continuar no governo de São Paulo, mas logo ele desfez os planos dele e quis assumir a presidência da República, a candidatura. Então, Eduardo Bolsonaro entrando na direita, uns ia pro Tarcísio de Freitas, outros iam pro Eduardo Bolsonaro e o Lula ia ficar com a maioria dos votos, ou seja, a direita ela ia perder de novo. Mas isso era proposital. Por quê? Porque Eduardo Bolsonaro ele não quer dividir os votos do pai dele. Ele não quer fazer isso. Ele não quer que os votos do pai dele vá pro Tarcísio de Freitas. Não, ele quer que fique concentrado na família Bolsonaro. E para finalizar, Eduardo Bolsonaro ele pode perder o cargo, ele pode ter a cassação do seu mandato na Câmara dos Deputados. Olha só, a regra da Câmara diz que parlamentar não pode ter mais do que 1/3 de ausência não justificada em sessões deliberativas. No começo do mês, Eduardo acumulava mais a metade desse limite, ou seja, 18 faltas em 32 sessões. As ausências passaram a ser contabilizadas depois do fim da licença do deputado, em julho. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro ele estava de licença, por isso que todo esse tempo que ele ficou lá nos Estados Unidos não estava contabilizando como falta. A licença terminou em julho, daí começou a faltar. Mas por que eles não caçam de uma vez? Por que eles não... quer saber? Vamos caçar essa licença. Porque o ano ainda não acabou. Ou seja, ele tem até dezembro para cumprir a quantidade de presença mínima na Câmara dos Deputados. Então, se até dezembro o bichinho não voltar pro Brasil, aí já era. Aí é o fim. Aí muito provável vai ser o fim da família Bolsonaro na política. Todo mundo sabe que pro Lula é um absurdo o Eduardo Bolsonaro ainda ser deputado no Brasil. Pro Lula isso é um cúmulo. É um cúmulo o cara ainda ser deputado depois de tudo que ele fez, depois de ele estar lá nos Estados Unidos, falar mal do Brasil, falar mal do Estado do Brasil, apoiar, segundo Lula, o golpe de Estado do Direito junto com o pai, fazer o Donald Trump taxar o Brasil. Segundo Lula, ele tem que ser caçado, não importa se passou dos limites de falta, não importa se não passou, não importa se está conseguindo debitar da conta dele ou não. A questão não é essa. A questão que a partir do momento que ele foi para os Estados Unidos, falou mal do Brasil e fez um americano, o presidente Trump, taxar o Brasil, você passou a ser pessoa não grata, passou a ser um traidor da pátria. Aí eu te pergunto, com tudo isso que está acontecendo, com o pai do Eduardo Bolsonaro, com Lula no governo, você acha que o Eduardo Bolsonaro vai voltar para o Brasil? Você acha que ele vai voltar para o Brasil e ter a oportunidade de ser preso e dar essa oportunidade de ouro pro Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes vai falar, mano, mas é tudo que eu queria, filho, que você voltasse pro Brasil. Olha lá, pega o passaporte do moleque, pega o passaporte, pega o celular também, bora ver. Ele fez isso com Silas Malafaia. Ele pegou o passaporte do Silas Malafaia, o celular do Silas Malafaia, os cadernos de pregações do Silas Malafaia. O que você acha que o Alexandre de Moraes vai fazer com o Eduardo Bolsonaro? O que você acha que o Alexandre de Moraes... Mano, ele tá doido pro cara voltar. Então, na minha opinião, o Eduardo Bolsonaro não vai voltar,
porque ele sabe que se ele voltar, muito provavelmente o que aconteceu com o pai dele vai acontecer com ele. E eu tenho um negócio para te falar. Na sua direita e na sua esquerda estarão vídeos que com certeza vão te ajudar. Aqui é o Fala Gabi e até a próxima.